Olha só que interessante. Passar mais tempo tratando a escoliose pode ser muito mais barato do que ficar aguardando para ver o que acontece com a escoliose para só depois começar o tratamento. Tem que ter em mente que a escoliose é uma condição com história natural progressiva. Isso significa que ela tende a piorar com o passar do tempo. E o seu tratamento também é tempo dependente, ou seja, ele depende de ser realizado constantemente, ser feito de forma contínua para que ele tenha o resultado esperado. Então, quanto antes a gente começa o tratamento da escoliose, maiores são as chances de obter sucesso nesse tratamento. E ainda que essas informações pareçam conflitantes entre si, eu vou explicar para você nesse vídeo o porquê que quando você começa o tratamento de maneira precoce da escoliose, ou seja, o quanto antes você inicia o tratamento, menos dinheiro você vai gastar ao longo do tempo com esse tratamento. Para você que é novo por aqui, eu sou Rodrigo Coutinho, sou fisioterapeuta, especialista no tratamento não cirúrgico da escoliose. Seja bem-vindo a esse canal. Bem, vamos começar aqui a analisar alguns fatos. A escoliose, como eu acabei de dizer, ela tem história natural progressiva, ou seja, ela tende a piorar conforme o tempo passa. E uma vez que a escoliose é diagnosticada, o ideal, o que está sendo recomendado na literatura científica é iniciar o tratamento adequado o quanto antes. Porém, algumas pessoas, muitas delas orientadas, ou seja, mal orientadas por alguns profissionais, simplesmente ficam aguardando para ver o que vai acontecer com essa escoliose. E às vezes esse tempo que essa pessoa fica aguardando pode ser 3 meses, 6 meses, até mais do que isso. E dependendo da fase em que esse paciente se encontra, em que esse jovem se encontra, essa escoliose ela pode progredir muito. Então eu vou pegar aqui como exemplo uma escoliose em um jovem de aproximadamente 11, 12 anos de idade e essa escoliose com 20 graus de ângulo de Cobb. Se esse responsável começasse o tratamento imediatamente ao receber o diagnóstico da escoliose, esse tratamento seria feito somente com exercícios fisioterapêuticos específicos para a escoliose, ou seja, em outras palavras, a fisioterapia específica para a escoliose. Contudo, se essa escoliose tende a piorar com o passar do tempo, a principal função desses exercícios nesse estágio seria tentar estabilizar essa escoliose. É claro que ninguém pode afirmar que, mesmo sendo feito o exercício direitinho todos os dias, que essa escoliose não ia progredir, não vai progredir. Porém, é muito mais plausível supor que tem mais chances dessa escoliose não piorar com o tempo, com esse paciente realizando o tratamento adequado, os exercícios adequados, da forma adequada, do que se ele ficar simplesmente aguardando para ver o que vai acontecer. Se essa escoliose daqui a 3 meses ela progride para 25 graus de ângulo de Cobb, aí o tratamento já muda. Por quê? A partir dos 25 graus, a gente precisa iniciar também com o tratamento com órtese. E aí, ao invés de somente fazer os exercícios específicos, agora é necessário também utilizar uma órtese. E aí a gente já tem 2 grandes implicações. A primeira, que é um sacrifício para o jovem utilizar a órtese, visto que ele precisará utilizar essa órtese por aproximadamente 23 horas por dia, o dia inteiro, precisa dormir com a órtese. Basicamente, ele só vai tirar essa órtese para fazer os exercícios e para tomar banho. Em alguns casos, raros os casos, em que a gente vai liberar para retirar essa órtese em outros momentos do dia. Só que o uso dessa órtese poderia ter sido evitado caso se tivesse iniciado o tratamento anteriormente, quando descobriu a escoliose, quando foi feito o diagnóstico. E aí tem a segunda implicação também, o custo da órtese, que isso vai variar muito de profissional para profissional, de região para região. Mas, por alto, eu posso passar para você que uma órtese ela pode ficar entre 4 e 8 mil reais. Como eu disse, vai depender do profissional, vai depender da região. E não para por aí.
Se esse adolescente está com 11, 12 anos, ele ainda está em fase de crescimento, que é um dos fatores que leva à progressão da escoliose, que leva a escoliose a piorar. Só que se esse paciente ele cresce, essa órtese precisa ser ajustada, e aí entra mais custo de ajuste. E, em muitos casos, o que não é raro, a órtese precisa ser substituída. Geralmente, um paciente com 11, 12 anos precisa de aproximadamente 2 a 3 órteses. Como eu disse, também é variável. E eu não estou contando aqui com a possibilidade do adolescente engordar ou emagrecer, o que também pode levar a ajuste ou mudança da órtese. Então, se você começar a fazer os cálculos, mesmo que você tivesse começado precocemente somente com a fisioterapia, pagando lá o profissional mensalmente por consulta, enfim, isso vai depender de cada protocolo de cada profissional, você gastaria provavelmente menos só com a fisioterapia do que agora, que você precisa da fisioterapia e também da órtese. E agora eu vou evoluir um pouco mais esse quadro. E se esse paciente evolui para nível cirúrgico, ou seja, escolioses a partir de 45, 50 graus de ângulo de Kolbe? Aí o negócio muda totalmente de figura. Porque antes aquilo que era apenas fisioterapia evoluiu para fisioterapia mais uso do colete e agora necessita de uma correção cirúrgica da escoliose. Os custos da correção cirúrgica são elevados demais para a grande maioria da população brasileira. Infelizmente, aguardar o Sistema Único de Saúde, você pode ficar ali em média 4, 5, 6 anos numa fila de espera. E lembra o que eu falei, a escoliose ela é tempo dependente, ela piora com o passar do tempo. E você, infelizmente, não tem esse tempo a perder. Se você resolve fazer a cirurgia particular, assim como a órtese, os valores, o investimento, ele vai diferenciar de profissional para profissional, de região para região, de hospital para hospital. Mas, em média, essa cirurgia ela custa cerca de 180, 200 mil reais. Porém, pode ser um pouco menos e pode ser muito mais, porque a gente tem que levar em consideração intercorrências que possam acontecer. Então, o orçamento é feito contando com X números de parafusos, contando com pagar uma equipe médica especializada, contando com tantos dias de internação na CTI e depois de internação no hospital. Enfim, se acontece alguma intercorrência, pode ser necessário alterar tudo isso. E aí aquele orçamento que você tinha de 150, 200 mil reais já extrapolou muito. E agora, o que fazer? O que eu quis trazer para você nesse vídeo é que tem muita gente tratando a escoliose de forma errada. E quando eu digo tratando, é que uma vez que é feito o diagnóstico, é necessário iniciar o tratamento. Então, se um profissional ele diagnosticou uma escoliose e ele fala que uma escoliose num jovem, num adolescente, é melhor esperar, volta daqui a 6 meses para a gente ver como é que vai estar, isso é totalmente inadequado. E a escoliose não é incomum que, dependendo da idade desse paciente, que ela progrida muito rapidamente de 15, 20 graus para 40, 50 graus. Eu estou falando aqui em questão de meses. Então, fica bem atento. Se você tem um adolescente, tem um jovem com escoliose e você não está fazendo o tratamento adequado, eu recomendo imediatamente que você comece com esse tratamento, o tratamento adequado. E o tratamento, como eu expliquei, vai depender da necessidade de cada um. Pode ser apenas fisioterapia, pode ser fisioterapia mais órtese e já pode ser um nível cirúrgico. E se por acaso for um nível cirúrgico, enquanto você aguarda o tratamento, a minha recomendação é que você faça o tratamento conservador adequado, porque isso vai fazer toda a diferença depois.